Olá, irmãos e irmãs. Hoje a nossa meditação vai num texto de Gênesis, capítulo 10, basicamente no capítulo 10, e é um texto que eu diria um pouco árido, né? É um texto que traz genealogias e várias genealogias e aparentemente o que Deus, né, quer nos ensinar aqui nesse capítulo 10 de Gênesis, né? Eu não vou ler todo o capítulo 10 porque acaba ficando comprido e é genealogias, né? E são os descendentes de Noé. Agora tem uma coisa que é interessante a gente observar, que no capítulo anterior, no capítulo 9, Noé tem uma situação muito triste que ele amaldiçoa seu filho Cã. E no capítulo 10 traz exatamente a genealogia dos 3 filhos de Noé. E traz inclusive a genealogia de Cã. E diz ali no versículo 15 do capítulo 10, Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Erqueus, aos Arqueus e aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus, aos Ramateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Haja nomes, né, estranhos, mas quando a gente começa a ler a Bíblia, e a gente fala assim que Abraão herdou a terra de Canaã. Que terra de Canaã? A terra do filho de Noé, que é o Canaã é filho de Cã, que acabou sendo amaldiçoado por Noé porque ele acabou desonrando o pai dele, né? Está lá escrito no capítulo 9, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tá bem? Mas aí o que acontece? Quando a gente chega lá em 2 Crônicas, capítulo 8, lá no versículo 7, que são as atividades do rei Salomão, olha lá, versículo 7 do capítulo 8, 2 Crônicas. Quanto a todo o povo que restou dos Eteus, Amorreus, Ferezeus, Eveus, Jebuseus, e que não eram de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados até o dia de hoje. Sabe o que é isso? O cumprimento da maldição que foi colocada sobre Canaã, lá no capítulo 9, versículo 25. E disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. E o Senhor fez cumprir essa palavra. E Canaã foi servo. E a terra de Canaã passou a ser herança de Abraão, né? Agora, o que tem aqui também de positivo, né? Vamos dizer assim, no capítulo 10, não é somente essa tristeza sobre a maldição que caiu sobre o descendente de Cã, mas no capítulo 25 tem um versículo que, se a gente ler sem muita atenção, vai passar despercebido. Diz assim, aí já são os descendentes de Sem, né, que é o filho mais velho, e ele fala assim, no versículo 25, a Éber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Bom, o que tem a ver de interessante nesse versículo? Aparentemente nada? Não. Peleg, o tetraneto de Peleg foi nada mais, nada menos do que Abraão, pai da fé, né? Então a bênção de Deus caiu
sobre a família de Sem, e Abraão é descendente de Peleg. A gente pode comprovar isso se a gente abrir a nossa Bíblia lá em 1 Crônicas, no capítulo 1, você já... 1 Crônicas 1, 24 a 27. Sem gerou Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão. A quarta geração depois de Peleg, que é o tetraneto dele, Abraão. Então, Deus é que está no controle de cada família. E hoje eu gostaria que você agradecesse a Deus a família que Ele te deu. Deus está no controle e nós nascemos no nosso tempo, que foi o tempo que Deus escolheu para a gente nascer. E num determinado dia, nós ouvimos falar do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus tocou o nosso coração. E agora o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus por isso. Então, talvez você tenha tido uma família conturbada. A minha família, infelizmente, meus pais se separaram e cada irmão foi criado numa casa diferente. Nós fomos criados separados, mas Deus nunca desamparou. E Deus tinha propósitos. E Deus sempre tem propósitos. Então, agradeça a Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, eu quero te dar graças, porque o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. E obrigado a Deus pela família que o Senhor nos concedeu, a cada um que vai estar ouvindo essa mensagem, Senhor. Talvez a gente tenha tido uma família difícil, como foi a minha, uma família dividida, em que cada irmão foi criado longe um do outro, mas, ó Deus, a tua boa mão nunca nos desamparou, Senhor. E o Senhor fez com que nós ouvíssemos a tua palavra e que o teu Santo Espírito tocasse no nosso coração e tudo isso fizesse sentido. Muito obrigado, ó Deus, pela família que o Senhor nos deu. E obrigado porque o Senhor nos deu o maior presente, que é o Senhor Jesus. E eu te agradeço, ó Deus, porque a tua palavra nunca cai por terra, Senhor. Passa o tempo, mas no devido dia, o Senhor faz acontecer aquilo que está nos teus planos, desde a eternidade. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.